Oi, gente. Boa noite. Então, vamos lá para mais uma aulinha. Hoje a gente vai comparar dois tempos verbais também para vocês saberem diferenciar o uso deles nos textos que encontrar no Enem. É uma aulinha meio chata, né? Porque a aula de verbo é enjoado, mas depois que aplicado nos exercícios, elas vão fazer mais sentido. Não é tão complicado quanto parece. Nos exercícios do Enem, então, eu mandei mensagem para quem tá no grupo de matemática, mas é só para dizer que como eu não consegui baixar os exercícios dos sites que eu encontrei para vocês treinarem. Então, eu deixei lá o link, que aí vocês só clicar já vai direto pro site, entendeu? Para vocês treinarem a montar frases com present perfect e frases com past perfect. E depois tem 10 exercícios, um pouquinho para não cansar vocês, sobre interpretação de texto no final, tá? Que não é exatamente sobre os verbos, tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, a animação, né, da apostila que eu trago para vocês. Vamos lá. Bem, chegamos ao temido present perfect. Por que todo mundo sofre tanto com o present perfect? Gente, eu trouxe exatamente igual porque eu achei ele muito mais explicativo do que eu. Então, a gente vai lendo junto aqui e eu vou tentando fazer algumas considerações. Porque é um dos poucos tempos verbais que não se pode traduzir literalmente para o português. Só isso. Não é difícil, mas as pessoas tendem a se confundir um pouco, principalmente se ainda não dominam os outros tenses, né? Os outros modos verbais já estudados. Então, quem tiver dúvida, revisa, vai lá nas aulas, ou só nos slides mesmo, para revisar como que é os outros verbos. Igual eu falei, né? Não é difícil, é só aprender a usar. Portanto, se você ainda não se sente seguro, dá uma revisada no conteúdo, beleza? Bom, agora aqui, ó. Bem, o present perfect, apesar do nome falar em present, esse que é o maior pega desse modo verbal. Ele é um tempo do passado. Ele equivaleria ao que a gente fala de pretérito perfeito, entendeu? Mas também não é o pretérito perfeito exatamente. E ele tem o present, mas é porque uma dos modos verbais que a gente usa na estrutura do present perfect tá no present, mas ele se refere a um tempo passado. Vocês vão entender melhor. Então, apesar do nome falar em present, na verdade é um tempo do passado, usado quando queremos nos referir a algo que aconteceu no passado e que tem alguma importância ou influência no presente. Esse aqui, se você entender isso aqui, você sabe reconhecer o present perfect. E você sabe o que vai significar aquela frase, você vai conseguir fazer a maioria dos exercícios que te cobrem esse conhecimento, tá? Então, como assim? Observe se eu disser I've lost my keys, ou I lost my keys, tá falando que perdeu a chave, né? Ao traduzirmos ambas as frases para o português, elas vão ter a mesma tradução, que é eu perdi as minhas chaves. Mas qual que é a diferença delas no inglês? De I've lost, como a gente sabe, isso aqui é a contração, né? Para I have, né? I've. Corta isso aqui e põe um apóstrofe. Toda vez que vocês verem essa forma aqui, é a forma contraída de I have, né? Então, vamos lá. Em inglês, se eu disser I have lost my keys, significa que eu perdi as minhas chaves, mas eu ainda estou procurando, porque eu ainda tenho chance de encontrá-las. Agora, quando eu digo I lost, com um tempo no passado que é só ele, pronto, acabou, eu perdi mesmo as chaves, eu preciso fazer novas e eu não estou tentando procurar. Essa é o principal, vamos dizer assim, sutil diferença aqui de um past simple, né, que é o passado simples, que só tem o verbo aqui no passado, de quando a gente coloca no presente perfeito, né, do present perfect. I have lost. Então, eu perdi, mas eu ainda tô procurando, né, é exatamente isso que ele fala aqui, tem alguma importância ou influência no presente. Olha, outros exemplos. Luiz Fernando Veríssimo has written a lot of books, né? Has no presente, written, que é a forma no passado. Machado de Assis wrote, passado, escreveu muitos livros.
As duas têm, se traduzido por português, significa a mesma coisa. Luiz Fernando Veríssimo escreveu muitos livros, Machado de Assis escreveu muitos livros. Mas qual que é a diferença sutil que essa forma verbal e essa implica? Em português, a gente diz que Luiz Fernando Veríssimo, né, tanto quanto Machado de Assis escreveu muitos livros, mas em inglês a gente usou esses dois modos verbais. Por quê? Porque o Luiz Fernando Veríssimo tá vivo. Esse aqui não é uma obrigação de vocês saberem, mas é só pela própria forma como o verbo está escrito, a gente pode entender isso, né? Então, como ele ainda está vivo, ele escreveu muitos livros, mas ele ainda continua escrevendo. Isso ainda influencia no presente. Pode ser que ele escreva mais livros do que ele já escreveu. Por isso que a gente usou no present perfect, has written. Agora, Machado de Assis já morreu tem muito tempo, então ele não pode escrever mais livros, né? Tá morto. E por isso que a gente usa o verbo no simple past. Wrote, escreveu e pronto, acabou, tá? E isso aqui, gente, isso aqui é umas tabelinhas que ajudam muito, muito mesmo. Existem algumas palavrinhas, né, igual ele mostra aqui, que nos ajudam a identificar quando a gente tá falando do present perfect e do past simple. Só de bater o olho, quando a gente tem essa forma verbal e essa aqui, a gente vê que já tá diferente. Uma tá no passado, no past simple, né, e a outra tem dois modos verbais junto, né? O verbo no presente e um outro no passado. Então, isso você já vê que tem a diferença de verbo. Mas essas outras palavras aqui costumam ajudar muito a gente a referenciar onde que a gente tá. Toda vez que a gente usa present perfect, como ainda é uma ação que vai ter influência no presente, a gente usa vamos dizer assim, alguns conectores, alguns advérbios que geralmente acompanham o present perfect. Então, since é desde, né? Então, desde sei lá que época. Already é ou yet, always ou never e just. Always, never, sempre e nunca. Already significa already é já, é agora, né? Depende muito do contexto, mas é basicamente isso. E agora o past simple, como é uma situação que já acabou no passado e não tem influência no presente, a gente usa advérbios mais específicos. Então, por exemplo, ontem, yesterday, last night, então, a noite passada. Em 2002, a gente especifica exatamente o ano que a gente está falando. Last summer, então foi verão passado, certo? Aqui, gente, continuando essa tabelinha comparativa, né, de present perfect e past simple. Então, isso aqui é do past simple, isso aqui é do present perfect. Vocês vão ver, né, continuando igual eu tinha falado, que os advérbios do present perfect costumam ser advérbios mais inespecíficos, né? Eles não são tão claros, eles não especificam um recorte temporal, tipo assim, visível, né? Então, aqui recentemente aqui, desculpa, lately é atualmente, how long é por quanto tempo, aí não sei, eu não digo exatamente quando aconteceu. Agora, quando é um past simple, é um passado que já foi, aqui nas últimas 2 horas, sei exatamente quando o fato ou a ação ocorreu, tá? E como que se forma o present perfect, né, que é o mais importante pra gente saber reconhecer o verbo? Aqui a gente vai ter as 3 possibilidades, né, afirmativa, negativa e interrogativa. Então, a gente vai colocar o pronome, perdão, que é a pessoa, né? Eu, tu, você, ele, ela, a coisa. I, you, he, she, it, e aí vai. O verbo have, né? Na sua conjugação do presente. Então, é have ou has not. E o particípio passado do verbo que a gente quer falar. O negativo é a mesma coisa. O pronome, o have, o not, que é a principal diferença, né? E o past participle também do verbo. E o interrogativo é o verbo, a pessoa e o passado. Vamos botar isso em exemplos para ficar mais claro. Vou escrever aqui, acho que é melhor. Então, deixa eu pensar. Vou colocar aqui o que eu escrevi para alguém. Então, I have written. I have written, vamos supor, this book. Eu tenho
Eu escrevi esse livro, eu tenho escrito esse livro. Negativo é I have not written this book, certo? E a interrogativa é have you written this book? Você escreveu esse livro? Entendeu? Tem escrito esse livro, né? O particípio, né? Então, continuando aqui. A gente já viu pronomes, a gente já viu o verbo have, e agora o particípio dos verbos que a gente vai usar no present perfect. Ele é igual ao português, que é o particípio, que a gente chama de particípio na língua portuguesa. É igual à forma verbal que indica essa ação terminada, e é geralmente aqueles verbos que acabam em ado, ido, edo. Então, comido, sonhado, amado, dormido. Essa seria a tradução literal dos verbos no present perfect para português. Então, só que a gente não pode esquecer de conjugar o verbo have, né? Na terceira pessoa do singular. Então, se a gente estiver usando uma dessas pessoas aqui, he, she ou it, o verbo não é have, é has, tá? Mas lembra que tá no presente igualzinho. Então, ó, he has written a book, que é exatamente o exemplo que eu tinha visto lá atrás. O particípio em inglês são as palavras que estão principalmente na lista dos verbos irregulares. Então, ó, o verbo no infinitivo, o verbo no passado, se, só, seen. Geralmente é esses verbos que tem essa conjugação aqui, ó, o dois S e o N, certo? Então, I have seen a beautiful bird. Pessoa, verbo no presente, have ou has, dependendo da pessoa. Seen. I have seen a beautiful bird. Eu vi um lindo pássaro. Depois eu vou passar uma lista para vocês com os principais verbos no present perfect, tá? Para ajudar vocês. E aqui tá alguns exemplos também, só pra gente fixar mais essa forma, né, do present perfect. Então, ó, solar energy has helped change many people's lives. O que tá escrito, o que tá falando aqui? Energia solar tem ajudado, né, ajudou mudar a vida de muitas pessoas. Então, ó, has, verbo no presente, tá escrito has porque isso aqui equivale à pessoa it, né? Helped, que é a forma no passado de help, né? Porque ele não é verbo irregular, então a conjugação dele é no passado terminada com ed, certo? Então, Jane hasn't found a solution to her problem. O que tá falando aqui? Que a Jane, né, não achou, hasn't. Isso aqui, quando a gente tem essa contração aqui, é porque é negativo. Hasn't aqui é has not found a solution to her problem. Encontrou uma solução para o seu problema. Então, Jane equivale à pessoa she. Então, o verbo have não pode ficar have, tem que ficar has, né? Porque she, he, it, a conjugação do verbo have fica has. Aqui é negativo, então a gente põe o not e depois o verbo no passado, found. A conjugação de find, do verbo find, que é achar, no passado é found. Mais uma. The beer companies have sponsored a nice carnival party. As companhias de cerveja patrocinaram uma boa festa de carnaval no Brasil. Um bom carnaval pro Brasil. Quem dera, né? Saudades. Então, as companhias de cerveja, né? Beer, a cerveja. Have, isso aqui. The beer companies, como tá no plural, isso aqui, the beer companies, equivale a they. E they usa o verbo no have, né? Então, have sponsored. Sponsor, gente, eu não sei se vocês já viram isso. Eu acho que eu já passei ele em alguma lista de vocabulários pra vocês. Sponsor é patrocinar, tá bom? E aí, o verbo sponsor, patrocinar, no passado, ele também é um verbo regular, então é só pôr o AD. Sponsored, have sponsored a nice carnival party. Brazil has developed a competitive car industry. Então, o Brasil tem desenvolvido ou desenvolveu uma indústria de automobilísticos, né, de carros competitiva.
Brasil aqui equivale a it, certo? Porque é um país. Então, tem que ficar no verbo has e não have. E develop é desenvolver. No passado, só colocar o ed, porque é um verbo regular. E aí, continuar a frase, tá? Agora, vamos pro past perfect. O past perfect parece muito present perfect. Ele é mais fácil de usar, né? E ele é o que a gente chama de passado do passado, que no português equivaleria ao nosso passado perfeito. Na verdade, é o mais que perfeito. E, gente, ele é muito fácil de usar. As pessoas geralmente esquecem o uso, mas ele é muito fácil de usar, porque tem praticamente só uma situação que a gente usa ele, que é pra falar algo que aconteceu antes de eu ter feito alguma coisa também, no passado. Então, é algo que aconteceu antes de outra coisa no passado ter sido feita. Pronto, é isso. Esse é o único uso desse modo verbal. Se vocês decorarem isso, vocês já vão saber quando que vai usar. Então, principalmente usado quando a gente tá contando alguma história. Então, eu já tinha saído quando meus amigos chegaram. Só esse verbo aqui a gente já entende que tá no passado. Chegaram chegou no passado, certo? Então, quando meus amigos chegaram, é um fato do passado, então eu já tinha saído. Então, é um fato no passado, que você já saiu antes dos seus amigos chegarem no passado também. Em inglês, como que isso ficaria? I had already left when my friends arrived. Então, eu já tinha saído. A diferença do past perfect pro present perfect, a forma é exatamente o mesmo. É o verbo have e o outro verbo no passado. Na forma passada. Porém, o have agora vai ficar na forma had, que é a forma do verbo... Perdão. A forma do verbo have no passado. Had. Então, é isso. É o verbo had e o outro verbo no passado. Então, I had already left. Eu já tinha saído. Left. É o verbo leave. Opa, peraí. Leave. No passado. Quando os meus amigos chegaram. Arrive. Já passei isso em vocabulário pra vocês. Então, had left. Tinha saído. Past perfect. Arrive. Chegaram. Simple past. Tá? Então, o past perfect, igualzinho o present perfect, também é usado com expressões de tempos que são mais... que não indicam especificamente o tempo que a gente tá falando. Então, não é, por exemplo, há 2 dias atrás, há 1 hora atrás. É when, que é quando, assim que... o mais cedo possível, antes, depois, entendeu? Então, vamos aqui ver mais um exemplo, Quando a chuva passar, when the storm had passed... People started to fix their homes. O que tá falando aqui? Que as pessoas começaram a arrumar as suas casas. Fix é arrumar as suas casas. Então, as pessoas começaram a arrumar suas casas depois que a chuva passou. Então, o que a gente entende da ordem temporal desse fato? Primeiro veio a chuva e causou um monte de estrago. E só depois disso que as pessoas começaram a arrumar suas casas. Certo? Aqui mais alguns advérbios que ela costuma ser usada, tá vendo também que são advérbios que não especificam exatamente o tempo. Então, just é assim que, never é nunca, né? Não fala exatamente que tempo que a gente tá falando. Mais um exemplo. The thieves, né? Os ladrões, had already escaped, já tinham fugido quando a polícia chegou, arrived. Então, a polícia chegou no passado, mas os ladrões fugiram antes disso, certo? Então, igual eu falei, o past perfect é principalmente usado para falar histórias, contar histórias, porque a gente vai falar de um fato passado antes de outro passado. E toda vez que a gente conta história, a gente conta como se estivesse no passado. Então, por exemplo, I went snowboarding last winter. Eu fui fazer snowboard no inverno passado. Outra frase. Isso aqui é só a sequência dos fatos. Isso aqui é past simple, né, gente? Então, vamos lá. I was feeling nervous when we reached the top. Eu estava me sentindo nervoso quando chegamos ao topo, né? It started to snow heavily. Começou a nevar pesadamente, com muita força, muita intensidade. Então, como que ficaria essa frase no past perfect, né? Isso aqui é um resumo primeiro e depois a gente vai transformar para past perfect. Então, vamos juntar esses fatos. I went snowboarding last winter. Eu fui
fazer snowboard no inverno passado. E eu estava me sentindo nervoso quando a gente chegou no topo da montanha lá, porque começou a nevar muito pesado. Aqui, gente, ele já colocou como que ficaria na forma no past perfect. Olha aqui, é porque eu não tinha visto. Had started. Esse aqui é o past perfect, verbo no passado, mas o outro verbo no passado, né? O had no passado. Então, como vocês concordam que a parte de nevar, ela vem primeiro a parte da pessoa ficar nervosa, porque ela só pode ficar nervosa depois que ela viu que começou a nevar fortemente. Então, I was feeling nervous, eu estava me sentindo nervoso quando chegamos ao topo, porque começou a nevar fortemente. It had started to snow heavily, né? Isso aqui é o resumo, né? O esqueminha, forma afirmativa e interrogativa. Então, é o pronome, had, isso aqui é a forma de contração. Então, toda vez que vocês verem um pronome desse jeito aqui, ó, isso aqui é a forma contraída do verbo had, tá? O verbo no passado, né? Se for regular, só pôr o ED, senão a gente tem que buscar na tabelinha como que fica aquele verbo no passado. E aí, o complemento da frase. Aqui eu trouxe um resuminho, uma tabelinha comparativa, então, das diferenças de uso do present perfect e do past perfect. Olha só a diferença do tamanho da tabela, começando aí. O uso do past perfect, simples, é só aquele único uso que eu falei pra vocês, muito fácil, que é uma ação passada que ocorreu antes da outra. Agora vamos ver os usos do present perfect. Uma ação que ocorreu em um tempo indefinido, essa é a principal característica do present perfect. Lembra que é por isso que a gente usa aqueles advérbios que não especificam exatamente o tempo que a gente tá falando. Não é há 2 dias atrás, não é há 2 horas atrás, é indefinido. É recentemente, usualmente, nunca, sempre, né? Uma ação que ocorreu recentemente também pode ser usado. Uma ação que iniciou no passado e continua até o presente. E essa aqui também é um uso muito comum, né? E uma ação que ocorreu repetidas vezes no passado, né? Então, vamos ver os exemplos para ficar mais claro, ó. Uma ação que ocorreu em um tempo indefinido do passado. She has, verbo no presente, never, nunca, climbed a mountain. Ela nunca escalou uma montanha. É uma situação passada, né? Mas que nunca aconteceu e é indefinida. Você não vê quando que isso aconteceu. Ou não aconteceu, no caso, né? Uma ação que ocorreu recentemente. I'm sorry, I have forgotten your name. Então, significa que ele não esqueceu para sempre. Ele esqueceu dessa vez. Ele esqueceu por agora. I have forgotten. Se ele tivesse falado I forgot, então ele nunca lembrou. Ele nunca lembraria se você não falasse. Agora, essa situação dá a entender que ele já lembrou outras vezes, mas dessa vez ele esqueceu, né? I have forgotten your name. Uma ação que se iniciou no passado e continua até o presente. Esse aqui é o uso comum que eu falei pra vocês. He just gone. Just dá essa ideia de que ele foi exatamente agora. He has just gone. Isso aqui é a contração, né? Então, é verbo has no presente. E tem que ser has porque é terceira pessoa, he. He has just gone to sleep. Ele foi dormir agora, nesse momento. Jack has lived in Maine all her life. Ela morou em Maine toda a sua vida, né? Então, quando a gente bota assim, has lived, é porque começou no passado e continua até o presente. Se a gente colocasse que ela morou, significa que ela não mora mais ou que ela morreu, entendeu? Então, se fosse Jack lived in Maine, então ela morou em Maine a sua vida toda. Significa ou que essa pessoa morreu, o Jack, né? Ou que ele não mora mais em Maine. Mas nesse caso aqui, como a gente colocou has lived, significa que ele morou e ainda mora. I've been here since Monday. Eu estou aqui desde segunda-feira. He has known her for 2 weeks. Ele conheceu ela por 2 semanas. Tem 2 semanas, né? We have flown across the Pacific 4 times. A gente voou. Flown é o passado do verbo fly, que é um verbo irregular. Então, a gente voou, sobrevoou por cima do Pacífico, né? Do Oceano Pacífico 4 vezes. Então, é uma ação que ocorreu repetidas vezes no passado. Aqui, ó. Então, I failed my driver's test twice. Eu falhei, eu não passei no meu teste de carteira 2 vezes. Twice. I have. Forma contraída. I have. Certo?
E aqui o past perfect, o único uso que eu sempre falo pra vocês, então. Tom had left hours before we got there. Então, o Tom já tinha ido embora, had left, horas antes da gente ter chegado lá. A gente chegou lá não agora, no passado. É como se ele estivesse contando uma história. A gente chegou lá a tal hora e o Tom já tinha ido embora quando a gente chegou. Então, você tá falando um fato passado antes de outro no passado. Bom, gente, de uso de present e past perfect é isso. Treinem os exercícios, eles estão bem legais. E façam aqueles do Enem também, para vocês não perderem o costume, tá bom? Qualquer dúvida podem me mandar.